Boa noite a ambos, nesta terça-feira, feriado, e começamos precisamente pela entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Santana Lopes, Marcelo, a 6 semanas das presidenciais, podia ou devia ter ido mais longe do que foi? Não, eu penso que ele Ser mais substantivo é a pergunta. Sim, ele está no papel dele, ele não quer nem substantivos nem adjetivos, ele quer que isto vá rolando assim, mas agora penso que vai rolar de maneira diferente, que os outros candidatos vão aparecer mais, o governo está constituído, está em plenitude de funções, está bem, há sempre as questões do orçamento, outras, mas penso que agora vai ser mais tempo às presidenciais. As vossas entrevistas, outros espaços vão aparecer. O que Marcelo, há aqui um dado que vai acontecer esta semana que merece ser salientado, e que é o previsível apoio do PSD à candidatura Marcelo Rebelo de Sousa. Como sabe, a certa altura, pronto, a coligação teve várias, foi evoluindo, primeiro não apoiava, depois preferencialmente antes das legislativas, depois, pronto. Evoluções naturais, isto hoje em dia o mundo rola muito depressa, mas se confirmar esse apoio do CDS, o que é que acontece? É curioso. Marcelo Rebelo de Sousa tem o apoio do PSD e do CDS. E depois os candidatos da esquerda, como António Costa, acabou por levar à prática mesmo a tese que os outros também diziam que levavam, que era não apoiar ninguém à primeira volta, não apoiará nem Sampaio da Nova, nem Maria de Belém na primeira volta. Portanto, os candidatos da esquerda estão sem apoio nenhum, e Marcelo tem o apoio do PSD e do CDS e o silêncio de António Costa, e vai dizendo que fará tudo para o governo de António Costa ter sucesso. E, portanto, isto é curioso, porque dá a Marcelo quase uma cobertura ou neutralidade de 2/3 praticamente do eleitorado. O que o doutor está a dizer é que isso seria favorável a Marcelo Rebelo de Sousa? Sim, porque, quer dizer, não tem oposição do líder do PS, que até já disse que reconhecia que ele era um bom candidato, ou uma pessoa inteligente, assim, mas que não pode aspirar a ser o candidato do PS. Mas também tomou posição oficial do PS não apoiar nenhum dos outros dois. Ora, o PSD e o CDS apoiam Marcelo. Marcelo não tem o PS contra, quem é que ele tem contra? Tem o PC e o Bloco. Portanto, ele pode jogar nisto. A tarefa de Maria de Belém Sampaio da Nova é, sem dúvida, mais difícil. E, portanto, este apoio do PSD e do CDS é um pouco sui generis, porque, na prática, estão a apoiar ou vão apoiar um candidato que diz que fará tudo para que o governo, que tanto contestam, mesmo quase na sua legitimidade, tenha sucesso e dure os 4 anos. Portanto, na minha opinião, há aqui algum contrassenso. Eu não estou a dizer sequer se a posição deles é correta neste momento em irem para essa ruptura tão acentuada, mas tendo essa ruptura, tendo essa posição estratégica, não sei se é muito coerente apoiar um candidato presidencial que tem a posição contrária. Ou não tem essa posição. E, portanto, na prática, eles não têm um candidato presidencial que digam sim, revemos-nos no que diz este candidato. Está bem, o Presidente da República, como diz Marcelo, não é um líder partidário e não deve ser. Mas Marcelo é muito enfático a dizer: eu farei tudo para este governo, disse ontem na entrevista, para que isto corra bem este governo. Sabe, precisa do centro, não é? E para que vá até ao fim da legislatura. Pois, exatamente. Portanto, pronto, e depois diz mais coisas que podem merecer comentário, mas ele tem um quadro pintado, parece aqueles quadros realistas de uma natureza, uns animaizinhos, umas casinhas, umas pessoas a passearem, tudo calmo. Dá a ver, pronto, ele quer é que a casa não abane para o quadro estar ali sossegado. E que ninguém pinte como ao Mr. Bean. Ri-se. Porquê? A imagem do quadro é divertida. Mas eu estou basicamente de acordo. Acho que, vamos lá ver, o professor Marcelo é o candidato da direita. Sobre isso não há a menor dúvida. Com maior ou menor alegria vão votar nele. Porque não há outro. E, portanto, o PS e o CDS, de alguma forma, o que é que vão fazer? Vão cumprir o doloroso dever de apoiar o professor Marcelo, que não era, obviamente, a primeira escolha, mas que, na ausência o mercado não deu outro candidato e estão confinados a apoiar o Dr. Marcelo. E o objetivo do Dr. Marcelo é esconjurar o síndrome Freitas do Amaral,
que é morrer na praia, ficar à vista da terra prometida, que é ter um grande resultado na primeira volta, 48,5, mas não ganhando na primeira volta, depois, havendo uma segunda volta, funcionar a disciplina republicana, clássica, e poder ainda perder na segunda volta. Portanto, a aposta do Dr. Marcelo é todos os ovos no cesto do centro. E é isso que explica a retórica que ele faz sobre a boa vontade em relação ao governo atual, é tentar ganhar aquele bocadinho, aqueles 2 estádios da luz, não sei se hoje é o melhor exemplo, porque mas enfim, aqueles 2 estádios da luz que lhe podem garantir a vitória na primeira volta e, portanto, poder encarar com maior confiança o resultado das eleições. E isto, de alguma forma, só é perturbador para ele, na medida em que a candidatura que mais diretamente concorre com esta estratégia do professor Marcelo é a candidatura de Maria de Belém. Porque é a candidatura que, à esquerda, tem maior capacidade de penetração na área do centro. E vai ser muito interessante ver o debate entre o Dr. Marcelo e a doutora Maria de Belém, porque será provavelmente de todos os debates presidenciais o único onde os dois estarão a falar e a disputar taco a taco o mesmo eleitorado. Será o mais próximo de um debate de Mário Soares Freitas do Amaral? Estava a recordar as eleições de 86. Sim, eu não creio que estas eleições tenham o dramatismo que tiveram as de 85 e 86, para ser totalmente sincero. E acho que é por isso que o Dr. Marcelo quer se conjurar. Aliás, é muito interessante ver o Dr. Marcelo disciplinado, que é uma coisa que é preciso uma campanha eleitoral para o ver ali disciplinado, focado, sem sair das balizas. Enfim, tendo um ou outro deslize, aquela de dizer que vai ser um presidente muito ativo, para ser totalmente sincero, não é uma coisa que me deixe muito tranquilo, porque para quem só dorme 4 horas por dia, ter um presidente ativo 20 horas durante o dia, não sei se o regime semipresidencial sobrevive a isso. Muito bem, avançamos. Tivemos ontem e hoje a estreia do Ministro das Finanças em Bruxelas. A pergunta que se faz é de perceber até que ponto Mário Centeno teve uma atitude muito diferente da que teve anteriormente Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque, António Vitorino. Vamos ver, o Ecofin e o Eurogrupo é uma espécie de sindicato, sabe? Não sei se têm uns sinais com que se reconhecem uns aos outros, mas aquilo tem um espírito de corpo muito forte. Quando foi o Sr. Varoufakis não foi assim. Não, porque esse de facto era uma carta fora do baralho. Mas o que é que os alemães estavam à espera de ouvir de Mário Centeno? O que ouviram? Portugal cumprirá as metas, como aliás o ministro Schäuble hoje expressivamente disse. Estavam à espera que o Ministro das Finanças português viesse dizer que os compromissos assumidos são para cumprir. E foi isso que o Ministro Mário Centeno foi dizer, e bem, a Bruxelas. Todos amigos, portanto. Bom, vamos ver. Como de costume, o diabo está nos detalhes, não é? E eu acho que há aqui também um dado que convém entrar em linha de conta. O episódio grego foi um episódio que teve custos políticos sérios para os alemães. A ideia de que há uma medida única, uma receita única e que ela é imposta, custa o que custar, também teve um preço político a pagar pelos alemães dentro do contexto europeu. Portanto, se lhes aparece alguém que diz eu tenho uma via diferente, mas os compromissos são respeitados, também interessa aos alemães admitir em tese geral, que é possível obter os resultados da disciplina orçamental, dando liberdade de escolha aos Estados para escolherem as políticas porque pretendem seguir para atingir esse objetivo. E, nesse sentido, o caso português vai ser uma experiência interessante. Ponto é que, claro, que aquilo que o ministro Mário Centeno foi dizer se verifique. Ou seja, que aplicando uma receita de políticas económicas distinta, acabe por conduzir ao mesmo resultado, beneficiando talvez daquilo que são alguns tímidos sinais de que a posição europeia pode estar a evoluir de uma extrema ortodoxia para alguma maior flexibilidade, na medida em que, a par da crise do euro, hoje outras questões se antepõem na agenda europeia, a dos refugiados, a questão do terrorismo, e, portanto, talvez o ministro Mário Centeno possa contar com um ministro Schäuble um pouco mais maleável. Mas, como se sabe, o ferro maleável não deixa de ser ferro. Coincidência ou não, a verdade é que hoje mesmo Jerónimo de Sousa vai dizer, enfim, não vamos esperar sentados, trabalhadores atentos, porque vamos à luta.
Coincidência, do seu ponto de vista? Sim, vamos ter os dois registros agora ao longo dos próximos tempos, não sei quanto tempo. Eu acho que via-se um pouco pela expressão do ministro Mário Centeno que ele quase sentia um bocadinho mais aliviado nos corredores ali do Ecofin ou do Conselho do que aqui no Parlamento português, que a coisa é mais dura. Eu acho que este governo vai funcionar com o secretário de Estado Pedro Nuno Santos, não é? Para as relações aqui com a esquerda, e o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, naturalmente, tem que estar nos dois lados, mas vai apaziguando os ânimos lá. Agora, quer dizer, nós já vimos isto tudo com Passos Coelho, com José Sócrates, com Teixeira dos Santos, com Vítor Gaspar, com Maria Luísa Albuquerque. Eles são amigos de todos desde que os objetivos sejam cumpridos. Não é? Podemos dizer, chamarem terceiros, sim, não é por amor, é por interesse, como se costuma dizer. Portanto, desde que se assegure que os objetivos são cumpridos, não há problema. E, de facto, é preciso a União Europeia encontrar outras vias. Eu lembro quando apareceu o caso grego ter dito em debates que a Europa precisava até de um susto, de um choque para tentar outros caminhos e tentar outras soluções. E, de facto, Mário Centeno ainda ontem estava a ver uma fotografia dele com o comissário francês. A França prepara-se para ultrapassar o limite dos 3% do déficit orçamental, agora com a desculpa, com a razão também dos compromissos de defesa. E, portanto, como dizia o António, já falámos na semana passada, vai haver aqui alguma folga para o Governo poder, alguma pequena, negociar. É evidente, sempre dentro deste quadro geral, que eu gostava de sublinhar, que este Governo assumiu também a importância de atingir o objetivo de sair do procedimento por déficit excessivo e, portanto, este ano ficar abaixo dos 3%. Isso é importante para Portugal e julgo que é uma questão de interesse nacional, de interesse patriótico, e fico satisfeito como português de ver que o Governo atual assumiu esse objetivo. Ainda hoje ouvi Mário Centeno dizer que era um objetivo cimeiro. E isso é relevante. Mas porventura muitas vezes a ter que conciliar o inconciliável entre Lisboa e Bruxelas. Não? Poder alguma pequena negociar. É evidente, sempre dentro deste quadro geral, que eu gostava de sublinhar, que este Governo assumiu também a importância de atingir o objetivo de sair do procedimento por déficit excessivo e, portanto, este ano ficar abaixo dos 3%. Isso é importante para Portugal. E julgo que é uma questão de interesse nacional, de interesse patriótico, e fico satisfeito como português de ver que o Governo atual assumiu esse objetivo. Ainda hoje ouvi Mário Centeno dizer que era um objetivo cimeiro e isso é relevante. Mas porventura muitas vezes a ter que conciliar o inconciliável entre Lisboa e Bruxelas. Não? Sim. Vamos ver. O momento da verdade vai ser quando o orçamento lá chegar, não é? E como estou convencido, não há orçamento verdadeiro antes das presidenciais estarem resolvidas, ainda vamos ter aqui umas semanas de cartas para cá e para lá, de reuniões, mas o momento da verdade vai ser quando sabemos de facto em que termos é que se trata a sobretaxa, qual é a carga fiscal ao certo, que fica no fim do filme. Portanto, vamos ter aqui umas semanas, vamos passar o Natal e o Ano Novo sem ter a certeza disso. Mas, como digo, eu acho que este Governo tem já o quadro para 2016 desenhado. E, portanto, sabe os termos em que vai negociar com a União Europeia. Mas está muito artístico. É o quadro, falou ainda há pouco. Sim, o framework, o quadro. Tem o... tem já as variáveis mais ou menos definidas. É evidente que é preciso esperar pelo fim do ano, pelos resultados do último trimestre, que ainda não acabou. Mas o Governo sabe a folga que tem. Mesmo a conversa que houve sobre a dotação provisional, na prática, a reserva que existe é normal. Eu acho que o ano 2016 não vai ser. Aliás, veja, é curioso que ao mesmo tempo que Mário Centeno tinha estas boas-vindas, o Metro desmarcava os sindicatos, 6 dias de greve começavam amanhã. E, portanto, Jerónimo de Sousa diz, vamos à luta, e acredito que vão à luta, mas para já... e há aí outras greves anunciadas, mas esta do Metro era muito violenta, logo de entrada para o Governo. Era uma prova de má vontade excessiva e, por isso, os sindicatos que aí estiveram foram simpáticos.
naturalmente simpáticos com o governo e com a população, principalmente. Mudemos então de quadro, para usar essa terminologia. Falemos do quadro saído das eleições regionais francesas, na primeira volta, com uma vitória da Frente Nacional, enfim, que está a deixar meio mundo preocupado. Bom, para quadro eu diria que é um quadro do inferno, só pode ser, não é? Porque com aqueles resultados eleitorais, de facto, é com enorme preocupação que se vê o futuro da França e o futuro da Europa. Deixe-me dizer uma coisa que me parece importante. Historicamente, na Europa, tem havido duas estratégias para lidar com a extrema-direita. Uma é o chamado cordão sanitário. Quer dizer, ninguém se alia à extrema-direita e fica isolada. Outra há uma estratégia alternativa, que é de obrigá-los a exercerem funções administrativas e políticas, molharem-se com a gestão da política e, de alguma forma, por essa via, tentar desarmar o seu radicalismo. E nós não sabemos exatamente o que é que se vai passar no próximo domingo, mas as duas estratégias estão em cima da mesa e são muito contrastantes. E é interessante ver o contraste, porque manifestamente os socialistas disseram, nas regiões onde nós ficámos em terceiro lugar, não vamos. E, portanto, aqui há uma lógica de cordão sanitário. Abdicamos das nossas próprias candidaturas para impedir que a Frente Nacional chegue ao poder em 2, eventualmente até 3 regiões da França. Daí o apelo a um voto na direita. É um voto na direita. Mas não é essa a estratégia do Sr. Sarkozy. A estratégia dos republicanos não é desistir, é de manter as chamadas trilaterais, isto é, 3 candidaturas, incluindo pagando o preço de poder dar a vitória à Frente Nacional em 3 regiões, Norte-Pas-de-Calais, Alsácia-Lorena e na Provença. E estas duas estratégias revelam uma frente republicana dividida, o que pode significar, de facto, que, sendo a Frente Nacional o maior partido francês neste momento, com 30% dos votos, subiu 16% em relação às últimas eleições regionais, e estas não são eleições europeias, que eles já tinham ganho as europeias, mas nas europeias são eleições menores, digamos assim. Estas são eleições com poder real. Quem ganhar tem um poder administrativo sobre o território francês e sobre os cidadãos franceses. E, portanto, há aqui uma divisão da Frente Republicana e nós veremos no próximo domingo qual vai ser o resultado desta divisão entre as forças que se opõem à Frente Nacional. Estabelece uma correlação direta entre estes resultados e os atentados e esta onda securitária? É quase inevitável. Ou vai para além disso? É quase, vamos lá ver, há razões profundas que estão para além dos atentados terroristas, designadamente a agenda social. É bom ter consciência que a Frente Nacional se apropriou da agenda social dos deserdares da globalização, daqueles setores onde a desindustrialização criou maior desemprego, o desemprego na região norte de Pas-de-Calais, que era tradicionalmente uma região de influência de esquerda, até muito comunista, é hoje a zona de França que tem maior desemprego e foi onde a França Nacional teve 40% dos votos, portanto acima da sua própria média nacional. Há uma agenda social de que a extrema-direita se apropriou e que os partidos, quer de esquerda, quer o partido do Sr. Sarkozy, não se conseguiram apropriar. Mas há, obviamente, a questão da reação anti-imigrante e islamofóbica, que é provocada em muitos franceses no sentimento de insegurança depois dos atentados, que jogou a favor do resultado da Frente Nacional. E eu isso não tenho a menor dúvida. E que pode ter um efeito dominó, pensa Sr. Lopes, a nível europeu, do seu ponto de vista? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Mas, quer dizer, esta evolução da Frente Nacional em França não é de agora, já se vinha a verificar. Eu devo dizer que fiquei surpreendido. Estava à espera que a Hollande tivesse beneficiado, entre aspas, passo o termo, com a sua ação depois dos atentados em Paris. Porque ele esteve genericamente bem, liderante, estava à espera que ele conseguisse recuperar. As sondagens deram-lhe uma recuperação, mas isso não se traduziu em votos. O que é curioso, nem sempre a popularidade de facto se traduz em votos. Mas aqui, no caso de França, Sarkozy está nitidamente a jogar na tese do inimigo principal, que agora para ele já não é a Frente Nacional, é o Partido Socialista e a esquerda, e conseguir que o Hollande sofra uma derrota clamorosa. Confia ele, estou convencido, em que os franceses saberão distinguir depois eleições regionais das eleições presidenciais ou das eleições legislativas. Faço notar, para sublinhar o que o António disse, que o Presidente Hollande fez uma reforma das regiões. Mexeu no número de regiões e deu mais poderes ainda às regiões. São 16 agora. Matéria de planeamento, de economia, portanto, de facto, se a Frente Nacional ganhar, fica ali com poderes em regiões marcantes, nomeadamente a Alsácia-Lorena, que é
julgo errar, onde está a sede do Parlamento Europeu. E a fronteira com a Alemanha. E a fronteira com a Alemanha é uma região que andou para cá e para lá, não é? Exato. Historicamente está sob soberania francesa, mas é onde está Estrasburgo, portanto é uma região politicamente também muito significativa, para além do que o António falou da Pas de Calais. Portanto, em França, vamos ver agora a segunda volta, mas estou convencido desta vez a Frente Nacional não vai sofrer uma queda muito grande da primeira para a segunda volta e vai, até por essa posição de Sarkozy. Portanto, vamos ter a Frente Nacional, de facto, como um dos vértices do triângulo partidário que passa a existir verdadeiramente em França. Socialistas, republicanos e Frente Nacional, com a esquerda, à esquerda do PS, de facto muito desaparecida do mapa eleitoral. É impressão minha ou, enfim, as democracias europeias são mais tolerantes com vitórias eleitorais da extrema-esquerda do que da extrema-direita? Há para todos os gostos, de certeza absoluta, de acordo com a orientação ideológica dos vários... Pergunto tendencialmente. A verdade é que são mais frequentes hoje em dia na Europa as vitórias da extrema-direita do que as vitórias da extrema-esquerda. Porque, tirando o caso do Syriza, não há nenhum partido oriundo da esquerda radical que tenha ganho eleições. Em contrapartida, em França, na Suécia, a Suécia neste momento tem um partido de extrema-direita que teve 13% nas eleições. Foi objeto de um cordão sanitário, até houve um acordo na Suécia em que a direita aceitou votar os orçamentos da esquerda social-democrata minoritária durante uma legislatura, 4 anos, para impedir que o poder de decisão ficasse nas mãos da extrema-direita, e hoje o que as sondagens dizem é que esse partido de extrema-direita na Suécia tem 30% dos votos, tem António, 1/3. Mas lembre-se da Alemanha, dos verdes, do Sr. Fischer. Quando eles não ganharam, mas quando surgiram eram bem à esquerda, depois pronto, centralizaram um pouco. Bem, mas foram aceitos o caso austríaco também, não é? Mas era a extrema-direita. Extrema-direita aí também. E temos hoje o caso finlandês. Mas eu devo dizer, pegando na resposta à sua pergunta, a minha opinião é que sim, há maior tolerância com a extrema-esquerda do que com a extrema-direita. A extrema-esquerda até é considerada muitas vezes bem-vinda. A extrema-direita sempre mal-vinda. Para mim são as duas mal-vindas, uma e outra. Até porque ambas põem em causa o projeto europeu tal como foi, como está desenhado ainda, não é? Apesar de que é curioso, veja, Augusto, ambos os lados depois vão moderando. O Syriza moderou, e a senhora Le Pen está a preparar um caminho de até talvez se pôr a hipótese, como até falávamos, da aceitação do euro. E, portanto, depois também quando chegam ao poder vão, ou estão próximos do poder, vão ensaiando algum caminhar para o centro. Mas nunca confiando. É o próprio projeto europeu que está em causa ou não, António Vicente? Quando se joga uma questão identitária tão importante, que é a linha de demarcação entre a democracia e a não-democracia, ou quando se pretende jogar a cartada do racismo e da xenofobia, está-se a despertar os fantasmas identitários que são o pior veneno para o futuro do projeto europeu. E, portanto, se nós caminharmos nesse sentido, é óbvio que o projeto europeu está posto em causa. Nos últimos 2 minutos que nos sobram, eu sei que é muito pouco, mas não poderia deixar de vos perguntar também e de fazer referência aos resultados de outras eleições, neste caso na Venezuela. António Vitorino, foi com surpresa que... A dimensão foi uma surpresa, e é uma surpresa agradável, como é evidente, porque isso significa que depois de um regime que tinha feito uma deriva cada vez mais autoritária, apesar de tudo, houve eleições livres. As eleições deram uma vitória muito substancial à oposição, e a situação da Venezuela é dramática do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e, portanto, de alguma forma, este resultado é uma resposta ao descalabro que foi a governação do partido do Sr. Maduro. E que pode ter repercussões noutros países sul-americanos? Sem dúvida, não só o caso da Venezuela, também o caso da Argentina. A situação no Chile está estável, a grande questão é saber o que é que vai acontecer ao Brasil. Sim. Pedro Lopes. Não só dizer, na Venezuela houve esta consequência eleitoral que foi boa, digamos assim. Agora, há vários países que vão ter consequências e estão a ter consequências muito complicadas da baixa mais ou menos permanente nos preços do petróleo, que julgo que foi hoje, baixou pela primeira vez desde há 7 anos $40. E, portanto, isto em países como Venezuela, Angola, isso, quer dizer, escassez de divisas,
não têm capacidade de relações comerciais com o exterior, investimento nulo e, portanto, empresas a fecharem, e viu-se, como na Venezuela, com eleições livres, o resultado. Ainda não dá para mudar a Constituição como eles queriam, mas foi uma vitória de dimensão superior à esperada. E foi um facto importante ver Maduro a reconhecer, a aceitar. É um sinal, não estou a dizer que se tenha convertido à democracia como a conhecemos, mas é um sinal de alguma fraqueza, acho. Meus senhores, muito obrigado por terem estado na edição da noite e o resto de um bom feriado. Obrigado. Estamos no fecho desta edição, já a seguir temos tempo extra na SIC Notícias. Boa noite, até amanhã.